Ô, Fábio. Tudo bem? Beleza? Tudo jóia e Estava você? explicando aqui os nossos desafios na internet no Uruguai, que é um país pequenininho, e eu descobri recentemente que a empresa de telefonia é estatal ainda. É tipo uma Telebrás uruguaia, porque o país é muito pequeno, não teve investimento. Então, a internet é bem sofrível. Então, se Hoje a em dia, conexão... acho que é o primeiro passo do diligence, se eu quisesse mudar em algum lugar, meus filhos iam me perguntar, a internet é boa? Se não for boa, não importa onde você, né? Essa é a primeira coisa. Isso, é um item de necessidade básica antes que banheiro ou comida. Totalmente. Muito antes. Bom, super obrigado, um prazer, uma honra tê-lo conosco. Eu vou fazer uma breve introdução aqui, super breve, e a gente já vai para o bate-papo. O Fábio montou, com seu sócio Maurício Levi, uma das mais respeitadas e longevas empresas de administração de recursos do Brasil e da América Latina, né, que é a Fama Investimentos, e desde sempre, pelos seus valores e pela filosofia de investimentos, sempre prezou por implementação de métricas, né, de sustentabilidade e ESG nos seus investimentos, mesmo antes de existir a sigla ou a abreviação ESG, sobre a qual falaremos, né, bastante. O Fábio tem muito a nos ensinar. O Fábio é muito próximo, né, da nossa empresa e da causa, tem nos ajudado bastante com, né, com conselhos e muitas conexões, e agradecemos muito, né, todo esse apoio do Fábio. E vamos começar. O Fábio também é um convidado por ser um guru e um papa da sustentabilidade no Brasil, eu diria até globalmente. É sempre muito requisitado, então é um prazer tê-lo conosco, Fábio. Boa noite. Boa noite. Você, além de inovador e um grande empresário, você é muito gentil. Só exagerou bastante aqui nas minhas qualificações. Você é o nosso papa. Não, mas obrigado mesmo. É um prazer enorme. Acho que a causa é incrível, fantástica, urgente, e será ótimo esse bate-papo e poder dividir um pouco aqui com as pessoas que estão aqui nos acompanhando um pouco do que a gente pensa e acredita. Legal, super bacana. Bom, acho que a primeira coisa, e eu vou tentar ao máximo desviar, digamos, do beabá da sustentabilidade, mas acho que no primeiro momento é importante. Eu gostaria de te pedir para definir como você define a sustentabilidade, eu diria, não só nos investimentos, mas, né, como você enxerga a sustentabilidade no modo de vida, né? Como você implementa isso no seu modo de viver, como você, né, ensina seus filhos, enfim, seu modo de viver e o seu modo de trabalhar. Como você enxerga isso e como você definiria uma vida sustentável e investimentos sustentáveis? Vou tentar voltar a fazer um pouco de linha do tempo, né? Quando a Fama começou em 93, você nem tinha nascido, né, Adaime? 93? Eu sou de 80. Você é de 80? Caramba. Eu sou o primeiro dos millennials ou o último dos Gen Xers. Então tá. Enfim, mas não é segredo para ninguém que os anos 90 foram os anos mais hostis do velho capitalismo, né? Hostil mesmo. Então a gente via durante alguns anos operações horrorosas, por exemplo, dentro da bolsa, controladores enganando minoritários, tomando valores dos minoritários, mas isso não era só dentro da bolsa, era fora da bolsa também. Então a lógica que imperava na época na gestão das empresas vamos maximizar o lucro a qualquer custo. E esse a qualquer custo significava, inclusive, poder passar por cima de princípios. E tudo bem, né? E é um exemplo que eu costumo dar. Imagina que você fosse empresário de uma fábrica de chocolate
e você tem ali, uma das suas principais matérias-primas é o leite. E de repente você tem ali um lote de leite que vai estragar em 5 dias. A empresa, nos anos 90, não tinha a menor dúvida. Vamos produzir chocolate. E tudo bem, vamos vender o chocolate assim, ninguém vai descobrir. O meu cliente, que é o varejista, não vai descobrir. As pessoas não vão descobrir. Se alguém passar mal, ninguém vai também atribuir o problema ao chocolate. Então, eu tive meu lucro e paciência, né? Então, essa era a maneira normal das empresas serem administradas nos anos 90. Até que um grupo de empresas, de pessoas, começaram a questionar esse capitalismo. Pô, como assim? Ficar amassando um fornecedor, ficar despedindo pessoas da sua equipe 2%, 3% ao ano e pensando assim, as que sobrarem que aumentem produtividade. Isso não vai dar certo. Isso não é sustentável. Então, da sua pergunta, o que é sustentabilidade? Primeiro, eu gosto de abstrair do sentido verde da palavra, né? Porque todo mundo liga a sustentabilidade com questões verdes. Eu acho que... Exatamente. O verde faz parte, mas sustentabilidade eu gosto de pensar em perenidade, né? Mais do que o sentido verde. Então, se a gente está pensando em ser perene, eu preciso ter uma relação boa com os stakeholders como um todo. Eu preciso me dar bem com o meu fornecedor, com o meu cliente, com meus colaboradores, com o meu concorrente, com o governo, com a mídia, com as comunidades em volta e também com o meio ambiente. Durante muito tempo, nós seres humanos, usufruímos do meio ambiente como se ele fosse, os recursos naturais como se fossem infinitos. E nada pagamos por ele. Então, podia usar água infinitamente, podia poluir a água, podia usar ar, podia emitir CO2 e tudo bem. Então, acho que a gente está agora numa fase em que o capitalismo está sendo desafiado para um novo tipo de capitalismo, e aí é o que o meu conceito de sustentabilidade é muito menos olhar os KPIs, né, os indicadores, e muito mais olhar os processos decisórios e cultura. E também está sendo desafiado o conceito de que empresas podem usufruir do planeta como bem entenderam. Então, vão ter que pagar por isso. Perfeito. E se a gente puder trazer um passo antes da gente discutir, né, a sua carreira muito bem sucedida, né, e longeva porque foi bem sucedida e teve sempre uma visão de longo prazo da perenidade, né, dos investimentos e de tentar analisar essa perenidade, mas um passo atrás talvez no modo de vida e o que seria um modo de viver sustentável, né, além do, como você disse, de olhar as métricas do KPIs e ter uma visão mais holística nos investimentos, mas na vida como um todo. Olha, do lado pessoal, talvez. Então, eu acho essa pergunta super interessante, porque eu não vejo uma fórmula. Não, eu não vejo total discernimento. Acho que meus investimentos, a minha vida e a maneira que eu penso é tudo ligado uma coisa com a outra. Mas eu não vejo uma fórmula padrão de que as pessoas, olha, você tem que ser assim ou você tem que ser assado. Então, um vegano não significa que seja sustentável e uma pessoa que leve os conceitos de sustentabilidade não significa que sejam veganos, por exemplo. Então, essa questão de rotular e generalizar conceitos, eu acho que está um pouco ultrapassada. Eu diria que, na minha visão, sustentabilidade tem muito mais a ver com um olhar em relação ao mundo que considere as questões socioambientais no seu modo de vida também. Então, você empatizar com o próximo, por exemplo, você combater o racismo, quer dizer, isso significa, por exemplo, não é não ser racista, ser antirracista, né? Citando aqui Angela Davis, você combater homofobia, você ser empático com pessoas com deficiência, por exemplo, e tratar de inclusão no seu dia a dia, faz parte de sustentabilidade. Você olhar pela janela e ver a vida confortável que você tem e se incomodar com isso e com a desigualdade social é também ser sustentável. Você entender os grandes desafios que o planeta tem, que transcendem só a questão estou minimizando, mas a questão climática é um desafio gigantesco e urgente, mas tem desafio de biodiversidade, tem tantos desafios que tem aí, você simplesmente se cegar para isso também não é mais possível. Então, eu acho que o modo de vida, cada um vai ter o seu, né? Mas você ter uma vida que tem um olhar e uma sensibilidade em relação
essas questões, para mim, é uma vida sustentável, de cada um leva o seu jeito. Um vai fazer coleta seletiva de lixo, outro vai usar painel solar em casa, outro vai ser vegano, outro vai ser anticonsumista, outro vai fazer trabalho voluntário. Eu achei o meu jeito. Eu participo... Pô, estou me estendendo aqui demais, né? Eu participo de... A ideia é essa. Durante, enfim, durante algum tempo, eu senti a necessidade de fazer filantropia para poder, talvez, compensar um pouco, enfim, para algum sucesso profissional que eu tinha, e depois eu senti um vazio fazendo isso, porque é fácil demais. Você ganha dinheiro, deixa um pouco, ganha mais dinheiro, então isso está meio na conta. Aquilo para mim deixou de ser suficiente. Não era mais... Né? Porque você não é sustentável, né? Porque aquelas... Não é. É assistencialismo, né? Assistencialismo não é sustentável. Não é. E aí eu precisava me envolver, então... hoje eu estou super envolvido em 7 ONGs, para algumas eu dou muitas horas, para algumas menos horas, então das causas mais variadas. 3 dessas ONGs eu fundei, tem algumas que são mais causas sociais, outras mais causas ambientais, e se eu não tivesse, acho que esse é o complemento da minha vida, né? Então, o eixo trabalho, família e algo social me deixa de pé e me deixa acordar todo dia feliz. Se há uma falta de um desses tripés, acho que eu não seria sustentável. Perfeitamente. Eu acho que esse é um tema que você tocou que é bastante interessante, né? Como o terceiro setor se comporta no Brasil e como ele é subdesenvolvido em relação ao que é praticado nos países desenvolvidos, né? Ou países de sociedade civil mais coesa, né? Nos Estados Unidos, na Europa, talvez na Ásia, Japão, etc. Como você tem visto esse desenvolvimento no Brasil? O que você tem visto de bom? O que você acha que ainda daria para melhorar no terceiro setor? E a sustentabilidade do terceiro setor, né? Eu acho... né, você escreveu um artigo que eu achei excelente sobre filantropia e como, né, não preenche todos os requisitos. O que seria uma solução alternativa? A doação, né, de bens materiais, né, de grana para as ONGs e como, né, desenvolver esse terceiro setor no Brasil de uma maneira mais sustentável. Olha, eu convivo bastante com o mundo empresarial, né? Naturalmente eu faço investimento em ações, então estou sempre lidando com empresas, e eu lido bastante com o terceiro setor, com todas as ONGs que eu estou direta ou indiretamente vinculado. E acho super interessante que os agentes motivadores são muito distintos, né? Então, no final das contas, é óbvio que ninguém trabalha numa empresa só pelo dinheiro. Acho que isso é uma visão muito ultrapassada. As pessoas querem sentir parte de alguma coisa e isso é natural, normal. Mas o componente financeiro, ele é extremamente relevante na relação entre colaborador e empresa, e é o que sustenta. No terceiro setor, a causa é muito mais relevante do que as questões financeiras. Então, as pessoas trabalham até mais do que trabalham no mundo corporativo, movidas a uma paixão, e essa paixão é o impacto, a transformação. Então, levar X mil reais por mês não é o que vai motivar. Motivar é a transformação. E isso... Eles são até mais estressados que a gente né, em relação aos casos, enfim, as notícias estressam, as questões, enfim, de Brasil estressam também, incêndio estressa, tudo isso traz para casa. Só que essa questão infelizmente, acabou tendo um pouco de impacto na gestão de grande parte das ONGs. Não é fácil encontrar um bom gestor, porque grande parte da motivação das ONGs é a paixão, né? Eu quero fazer, eu quero realizar, mas para a própria ONG ser sustentável, ela precisa ter um modelo de financiamento, ela precisa ter uma gestão, enfim, de pessoas, de liderança, de gestão de projetos. Tudo isso faz parte, senão não é sustentável também. Então, acho que o grande desafio das ONGs hoje em dia é poder trazer para o mundo, para o terceiro setor, grandes gestores.
E eu acho que a gente está num momento interessante para isso. Então, acho que o desafio que a gente tem hoje é, de fato, abrir os olhos cada vez mais da sociedade civil e das pessoas que querem cada vez mais se engajar com suas respectivas causas. Tem pessoas que querem trabalhar pelo racismo, tem pessoas que querem, fim do racismo, aliás, pelo fim do racismo, tem pessoas que querem trabalhar pelas tartarugas, tudo é nobre, né? E eu acho que esse apoio da sociedade civil para as ONGs e aportando gestão, isso acho que torna o trabalho, enfim, multiplicador. Muito bacana. Voltando à questão da sustentabilidade, que você, como muito bem disse e colocou, que não é só verde, não é só abraçar a árvore, né? Que há todo uma outra gama que engloba outros pilares e outras visões, né? Outras metas, né? Se você pudesse passar pelo, né, não só pelo I, pelo S e o G, como você bem mencionou, nos anos 90 as empresas não tinham tanto essa questão de governança corporativa. Você pudesse passar, né, para explicar para o pessoal, né, sustentabilidade não é só abraçar a árvore e passar por isso um pouquinho, seria ótimo. Então, super bacana, porque existem vários falsos dilemas, né? Tem o dilema de que sustentabilidade custa, tem outro dilema de que sustentabilidade não dá retorno, tem falsos dilemas que a gente precisa cada vez mais, eu, você e outras pessoas que são ligadas no assunto, esses dilemas têm que ser tratados e combatidos. E à medida que esses dilemas forem combatidos, a gente vai conseguir trazer mais pessoas, né? Então, por exemplo, se as pessoas param de acreditar que investimento sustentável dá menos retorno, e elas passam a acreditar que o investimento sustentável não só dá mais retorno, como menos risco, vai aumentar a quantidade de investimentos. Da mesma forma, se as pessoas dentro das empresas deixarem de achar que a área de sustentabilidade é uma área onerosa, que só serve para só custo, só serve para evitar multa ambiental, e passar a entender, opa, peraí, se eu não for sustentável, daqui a alguns anos nem cliente eu tenho, passa a ser uma área estratégica. E aí elas passam a ser empoderadas, elas passam a ter mais equipe, mais budget, etc. Então acho que a gente está bem numa fase de aculturamento, né, das pessoas em relação aos temas. O grande problema que eu vejo é que, infelizmente, no âmbito do mercado financeiro e de boa parte do mundo corporativo, o debate sobre direitos humanos e meio ambiente foram totalmente ideologizados nos últimos 30 anos. Então, é como assim, quando eu chegava, né, para falar sobre meio ambiente, eu falava, lá vem o comunista, lá vem o solista, como se, enfim, direitos humanos e meio ambiente não têm ideologia, mas era compreendido como se tivesse. Então, foi um tema que foi... novo centro, né, de uma certa forma. Enfim, então... apolítico. Totalmente político. Político mas era partidário. Né? Hoje em dia deveria ser apolítico, né? Deveria ser, mas, enfim, durante muito tempo ele não foi debatido. Ele foi totalmente marginalizado. Né? E eu acho que uma grande evidência disso, para todo mundo aqui que está nos assistindo, é fácil. Pega os jornais de 2016, 2017, 2015, 2012 e vê quantas páginas tem sobre meio ambiente ou sustentabilidade nos jornais mainstream. Né? Globo, Valor, Folha, Estado. Zero. Nada. Esse noticiário, ele acontecia quando tinha um desastre. Tem Mariana, então tá bom, vamos fazer a cobertura do desastre de Mariana, mas não tinha esse debate de dia a dia. Isso está mudando, está impactando as pessoas e acho que as pessoas estão um pouco mais presentes dentro desse debate. O problema é que como durante muito tempo isso não foi debatido, hoje quando vem como prioridade, as pessoas têm, em geral, pouca capacidade crítica. E ao ter pouca capacidade crítica, o que normalmente acontece é buscar atalhos. E a hora que você vai buscar atalhos, o que acontece é você buscar score, ratings ou os indicadores. Então, respondendo agora objetivamente a sua pergunta, quando
vão falar sobre ESG, né, que é Environmental, Social and Governance, o que geralmente as pessoas buscam são uns indicadores referentes a isso, e não o método que a empresa toma suas decisões no dia a dia, se estão contemplando ou não os stakeholders e as questões socioambientais como um todo. Existem várias empresas que têm indicadores positivos, mas que têm uma gestão horrorosa, ainda naquele capitalismo de shareholder, só objetivo lucro, e que, enfim, os indicadores são bons, mas outros tantos indicadores são horrorosos, mas isso simplesmente não aparece. Então a gente está numa fase talvez um pouco complicada para as pessoas que estão sendo impactadas agora sobre sustentabilidade, para entender quem é quem, e isso, infelizmente, teremos que conviver com greenwashing por um bom tempo. Esse é o meu próximo tema, a questão do greenwashing, para a gente definir um pouco para quem está nos assistindo e talvez ajudar um pouco a identificar, né, o que seria o tema, dar alguns exemplos. Olha, até uns 2 meses atrás, quando uma empresa, 2 ou 6 meses atrás, pouco importa, quando uma empresa tentava falar sobre sustentabilidade, ou, por exemplo, escrevia um relatório de sustentabilidade, com quem que a empresa dialogava? A empresa dialogava lá com seus fornecedores, colaboradores e clientes, e isso era uma tentativa de reforço de cultura, isso era uma tentativa de reforço de marca, mas a empresa estava dialogando só com o seu próprio ecossistema. Era esse o grande objetivo dos relatórios de sustentabilidade. Isso não valia dinheiro. Agora, como o ESG passou a ser muito presente no mundo dos investimentos, ESG vale dinheiro. Então, as empresas que não se mostrarem como sustentáveis serão canceladas pelos investidores. As empresas que se mostrarem estão sendo, né? Já estão sendo. E as empresas que se mostrarem como super sustentáveis vão valer múltiplo. Então, existe um interesse muito claro das empresas de quererem se mostrar como sustentáveis. Por um lado, ótimo, né? Porque muitas delas, de fato, vão tomar ações. Por outro lado, horroroso, porque muitas delas vão querer vender que tomam essas determinadas ações. Então, quando a compreensão do público ainda é baixa, a capacidade crítica de olhar, diferenciar quem faz de quem fala é muito baixa. E ainda, para piorar, ainda existe a falsa compreensão de que sustentabilidade seja um produto. Então, uma marca de roupa que lança um tênis feito de retirado dos oceanos é muito bacana, mas isso não é sustentabilidade. Sustentabilidade é saber se esse tênis foi feito com mão de obra análoga a escrava ou mão de obra infantil. Sustentabilidade é saber quanta água esse tênis dispersou ou jogou dispersou do planeta, ou químicos, como eles foram tratados, ou CO2 e etc. Não o tênis em si. Então a sustentabilidade está muito mais da porta para dentro e é para processo do que a produto. E um pouquinho, talvez, de como identificar, né, a questão do greenwashing. Assim, eu tenho alguns exemplos na minha cabeça, talvez a gente não mencione nomes para não, né? Mas se você puder dar algum exemplo, talvez lá de fora, para não, né, Eu vou falar um exemplo que hoje foi bastante polêmico nas redes sociais, que é a Apple. Na Apple ontem... eu vi, um absurdo. Isso, a Apple fez ontem E eu não vou criticar a Apple, não, porque eu acho que a Apple tem feito muitas coisas muito legais, né? Então, mas... Não tiro nada. Isso, o fato de você fazer muitas coisas legais não te dá um salvo-conduto para você pisar na casca de banana também, né? Então, ontem, para quem não viu, ontem foi o lançamento do novo modelo do iPhone, acho que é iPhone 12, alguma coisa assim. O 12. E aí, o iPhone agora não vem mais com carregador e nem com fone de ouvido. Até aí, é uma decisão comercial da empresa, compra quem quiser. Agora, a empresa fala o seguinte: vou tirar o fone de ouvido e o carregador para reduzir a emissão de CO2, aí não dá, né? Então, e no mínimo, enfim, se isso foi feito, então dá desconto, né, para o consumidor. Então,
esse tipo de atitude me incomoda demais. Eu nem posso falar que a Apple não seja uma empresa consciente, acho que tem feito muita coisa legal, inclusive na parte de carbono, mas tem outras polêmicas ali, mas eu acho que essa foi uma pisada na bola. Não, com certeza. Agora, eu gostaria de mudar um pouquinho para o lado do I, né, do ESG. Já falamos que é um conceito mais amplo, mas na parte do I, né, eu acho que a Fama tem feito um excelente trabalho também, não só da seleção, né, das empresas e das ações, mas de ter um KPI, né, que convenhamos que do modo seco, direto, né, não acomoda a ampla, mas o conceito inteiro, mas não deixa de ser uma maneira de medir a implementação da sustentabilidade nos investimentos. E a Fama fez um trabalho muito legal da média ponderada da emissão da carteira, que eu achei fantástico, né? E de mostrar que, ao medir isso, né, a gente consegue ter matematicamente, né, de uma certa maneira, o quanto a gente está contribuindo diretamente ao investir naquelas empresas na emissão, né, de gás de efeito estufa no mundo. Se você pudesse falar sobre esse trabalho e sobre como você vê isso e como vocês estão tentando melhorar a emissão líquida da sua carteira, eu acho fantástico esse trabalho que vocês fizeram. Então, olha só que curioso. Eu vou falar uma coisa que eu não falei, acho que em live nenhuma, quando me perguntaram sobre isso. Opa, que legal. Exclusiva. Se você for pegar o meu relatório de ESG que eu escrevi, talvez há 2 anos atrás, e se for olhar a parte de... O relatório, vou chutar, deve ter umas 15 páginas, está ali no nosso site para quem quiser. Mas a parte de pegada de carbono é mínima, é muito pequena. E ali poderia eventualmente denotar que a gente não tinha essa preocupação. Mas, basicamente, o que está escrito lá é o seguinte: a gente geralmente investe em empresas de serviço e de comércio, de varejo, poucas indústrias. Então, portanto, a nossa pegada de carbono provavelmente é muito pequena. Então, a gente tem ali algumas indústrias e tal, mas a gente não fazia nenhum tipo de medição naquele momento. Isso foi, sei lá, 2018. No começo desse ano, a gente começou a se engajar cada vez mais no tema e falou, bom, walk the talk, né? Vamos agora fazer um trabalho em relação ao nosso portfólio. E a hora que a gente foi ver, o nosso portfólio, em termos de emissões brutas, ele tinha uma quantidade de emissões 97% inferior ao do índice Bovespa. Massacre. O Bovespa emite 35 vezes mais carbono. Isso em emissões brutas. Se a gente fosse pensar em emissões líquidas, o nosso portfólio é negativo, porque tem algumas empresas do nosso portfólio que são sequestradoras de carbono. Sim. O que me deixou mais feliz nesse... Alguns exemplos, por favor, Fábio, da sequestradora. Klabin e Duratec são sequestradoras de carbono. O que me deixou mais feliz nesse relatório não foi nem o fato da gente ter um portfólio que seja carbono negativo. É claro que eu fiquei super feliz com isso. Aliás, eu não conheço nenhum outro fundo no mundo, pode ser que eu esteja enganado, mas nenhum outro fundo, a não ser de ativos florestais, que tenha que seja carbono negativo. Mas o que mais fiquei feliz é que, como eu tinha falado anteriormente, a gente não se move pelos KPIs, a gente não se move pelos indicadores. A gente investe nas empresas que a gente acredita e justamente por entender que aquelas empresas levam as questões socioambientais a sério, por consequência, os indicadores vão ser positivos. Então, essa para mim foi uma consequência, sim. Foi uma consequência. Então, o relatório ter apresentado dados positivos foi uma comprovação gigantesca daquilo que a gente realmente acreditava a priori. Eu nunca investi, eu deixei de investir numa empresa por causa por ser carbono negativo, isso ou aquilo. Mas a hora que eu fui verificar, o portfólio é negativo, então, em carbono. Então, a gente ficou bastante feliz. Bacana, é uma consequência. Teve algum benchmarking, assim, no exterior, ou de algum fundo, não sei, né, americano, europeu, asiático, não sei, que você seguiu? Ou da onde veio a ideia, né, e que tipo de benchmarking você faz, né, da Fama e dos seus investimentos, da sua
prática de investimento em relação né, aos best practices globais. E quem são os seus exemplos, talvez, de, né, os seus, como é que fala, o role model, né? Em quem você se inspira? Olha, minha resposta vai parecer bem arrogante, tá? Então, já estou fazendo esse disclaimer. Quando surgiu em 93, a gente, enfim, não existia... Não existia o termo, sim. O termo ESG não existia, mas eu sentei com o Maurício no meu quarto, porque a gente não tinha escritório, passei lá 2 dias fechados para definir uma política de investimento, e uma das coisas que saiu de lá, era um texto que era os 10 mandamentos, mas uma coisa que saiu de lá é que a gente jamais faria investimentos que fossem desalinhados com os nossos valores pessoais. Aí, sei lá, se meus valores pessoais estão certos ou errados, mas para mim era impossível investir numa empresa que tivesse, enfim, que fosse corrupta, que não tivesse ética, que não respeitasse as pessoas, o meio ambiente, etc. E isso foi, obviamente, ganhando substância ao longo do tempo. Então, isso para a gente nasceu muito naturalmente. O meu envolvimento com o terceiro setor, ele é como se fosse uma vida paralela à vida da fama. Então, o nosso fator motivacional para entrar nesse mundo foi um pouco da nossa DNA e natureza. Quando eu olho alguns exemplos, e acho que tem fundos fantásticos que fazem um trabalho super legal, por exemplo, o Generation, acho que faz um trabalho super legal, enfim, tocado pelo David Blood. O David Blood é um cara super envolvido, ele é chairman do WRI Internacional, que, enfim, é uma das ONGs ambientais de conservação ambiental mais sérias e apoiadas na ciência do mundo. Al Gore acionista da empresa também. Então, eles são gigantes, então gastam bastante tempo e tem muita pesquisa, produzem materiais maravilhosos, mas apesar de admirar muito, eu não posso dizer que eu seja inspirado por eles. Eu acho que a gente é muito inspirado pelo nosso próprio DNA. Então, as motivações são muito pessoais mesmo. Então, quando a gente vai desenvolver metodologias ou trabalhos ou pesquisa, vem muito da alma mesmo. Perfeito. E a ideia também, então, da análise assim, da emissão líquida da carteira foi algo espontâneo, como você disse, uma consequência do processo de investimentos. Foi, em português, já que agora eu sou uruguaio, não sei se vocês ainda lembram. Eu sou brasileiro, aqui do lado. Foi unir a fome com vontade de comer, porque a gente tinha escrito o relatório de ESG, a gente tinha escrito também um relatório no começo de 2019, que a gente se comprometeu a começar a tratar as questões socioambientais da porta para fora e não mais só da porta para dentro, e fazer um pouco de advocacy. Então a gente começou a fazer bastante barulho em relação a isso. Veio a ideia, e quase que simultaneamente tinha um projeto da uma consultoria que a gente é cliente, que é a Citaui, que eu gosto bastante, veio também nos apresentar um projeto deles que era do IPC, que é Investidores pelo Clima, e falou, pô, já que você está engajado nisso, por que não serem nossos cobaias em relação ao projeto? Eu falei, maravilhoso. Se a gente for levar em consideração o cálculo, não tem nenhuma dificuldade para fazer a conta. Mas eu não queria fazer um cálculo que fosse feito pelo Fábio, validado pelo Fábio Independente, sim. Exatamente, divulgado pelo Fábio. Se tivesse a Citaui referendando todas as contas e etc., dada a importância daquele relatório não é para fama. Eu não ganhei um cliente por causa disso. Mas se o meu vizinho quiser também fazer um relatório, eu vou achar ótimo. E se o meu vizinho quiser fazer um relatório e o dado sair horrível, acho ótimo também, ele que mude o portfólio, né? Então, acho que trazer essas boas práticas para o mercado passa a ser um desafio nosso também. Então, a mesma coisa, quando a gente decidiu se tornar uma B Corp, é o mesmo processo. Eu podia ter feito essa opção antes, mas falou, poxa, vamos trazer esse conceito para o mercado. A gente, enfim, foi certificado como uma B Corporation. Talvez tenham outras que queiram. E se tiver outras que queiram, ótimo, que tenham 50 assets e aí a gente vai ter cada vez mais um ecossistema mais sustentável.
nesse sentido acho que muita gente acredita que o governo tem um papel fundamental no incentivo e na implementação de, né, regulações, né, que promovam o ambientalismo e protejam e tal. Como você vê o papel do governo nisso tudo? Você acha que o setor privado e essa parte, né, do mercado financeiro e tal resolve, né, apesar, acho que, bom, não quero entrar na discussão aqui, acho que se o governo atual, né, faz o suficiente ou não, mas suponhamos que tivéssemos um governo que ajudasse bastante, né, nesse sentido. Quão importante é isso? Ou quanto você acha que nós, né, como indivíduos, investidores, cidadãos, quanto a gente consegue, né, fazer a diferença via nossas atitudes, nossos investimentos, nosso consumo, e assets como, né, a Fama e a sua empresa consegue resolver, né, por conta própria? Como é que você vê essa dinâmica do setor privado com o público? Uhum. Tem um ponto no tema que você trouxe que me incomoda muito e há muito tempo. Porque a grande maioria das pessoas com quem eu me relaciono, seja pessoalmente ou seja profissionalmente, se auto-intitulam como liberais. Até aí tudo bem. Mas uma das prerrogativas do liberalismo é pensar em Estado mínimo. Então, eu quero menos governo, menos Brasília, menos intervencionismo, etc. e tal. Mas quando surgem os problemas sociais, tem racismo, o governo cuide, tem... É verdade. Então, uma inconsistência. Joga de volta a responsabilidade para o governo quando, teoricamente, você gostaria cada vez mais um governo menor. Então, acho que a minha resposta tem duas dimensões. Primeiro, a sociedade civil precisa entender que a solução tem que ser nossa. Não dá para depender de governo algum, cada um tem que se mobilizar. Então, por exemplo, a atitude da Magazine Luiza de fazer um programa para trainees negros é maravilhosa, é encorajadora, faz outras saírem da inércia, e não dá para ficar só esperando política pública do governo para resolver algumas determinadas questões. Então, sim, é papel meu enquanto cidadão, meu enquanto empresário, e outros empresários e cidadãos também devem botar a mão na massa e vir resolver problemas de todas as naturezas, sociais e ambientais. Agora, isso não tira do governo a necessidade de estabelecer algumas políticas que são fundamentais. Então, vou dar um exemplo aí que é temático à questão da MOS. Durante anos, né, como a gente falou anteriormente, nós humanos usufruímos do meio ambiente à torta à direita, como se ele fosse infinito. Alguém tem que chegar e falar, peraí, gente, isso é interesse coletivo, isso não é interesse privado. O planeta é de todos nós, o planeta não é seu. Portanto, você, emissor de CO2, quer emitir? Pague. Não tem como. Você quer desmatar? Negativo, não pode desmatar. E se por acaso eu estiver desmatando, é uma multa tão grande. Então, o interesse, o governo tem que também estabelecer algumas diretrizes para que o mercado, enfim, funcione na normalidade. Então, eu acho que o papel do governo está aí. Perfeito. Como você vê, você mencionou essa questão do liberalismo ter essa inconsistência, concordo plenamente, né? De querer o Estado mínimo, mas se a gente reparar nos países, né, ou locais que têm Estado mínimo, tem uma sociedade civil muito forte, né, que substitui, talvez, né, de uma maneira privada, essa função da coletividade, né, e da comunidade. Como você vê esse boicote, né, que está acontecendo com o Brasil, talvez, guardadas as devidas proporções, nem sei se há essas proporções, mas com o apartheid, né, o boicote que houve com a África do Sul durante o apartheid, os boicotes que há contra, enfim, a Rússia e outros países que, né, são meio bullies
ali locais né, tem questões sociais e de governança, né, e muito graves, né, de infração de direitos humanos, etc. Como você vê essa reação internacional em relação ao Brasil, né, se ela é justa, se ela não é, como você vê isso? Que eu vejo também, né, eu fui do mercado financeiro há muito tempo, você ainda é, de uma certa maneira, e há essa visão que é um negócio meio injusto, né, que não é para tanto e que prejudica os investimentos no Brasil. Como você vê essa questão? Acho que é super complexo. Você trouxe aí um caso bem sucedido, que é o boicote em relação ao apartheid, mas tem outros casos que não foram nada bem sucedidos, como, por exemplo, o boicote à Venezuela ou à Coreia do Norte. A Cuba, etc. Sim. Surtiu zero de efeito, muito pelo contrário. Né? Então, acho que é uma questão muito complexa. Existem movimentos de boicote, e aí já entrando na esfera política, daqui a pouco a gente entra na ambiental, que existem alguns movimentos de boicote que acreditam que até deva existir boicote acadêmico e cultural. Quer dizer, é como se amanhã o Caetano Veloso não pudesse fazer um show na Alemanha porque o Brasil transgride questões ambientais. Então, a gente precisa entender quem boicotar e o que boicotar. Mesmo os boicotes econômicos, eles têm sua complexidade, porque, no final das contas, os boicotes econômicos, eles acabam impactando a sociedade civil. E não necessariamente a sociedade civil seja transgressora. Em alguns casos, ela é conivente, em outros casos, ela é bastante incomodada também. Se eu não estou errado de número na memória, foi feita uma pesquisa de quantos % dos brasileiros se incomodavam com a questão do desmatamento na Amazônia, e isso foi 95%, talvez você lembre. Então, quer dizer, o brasileiro, nem vou falar brasileiro médio, o brasileiro quase unanimemente, ele é a favor da preservação da Amazônia. Então, um boicote econômico que boicotasse e que impactasse a sociedade civil, ele seria sem sentido, ao meu ver. Mas, por outro lado, as transgressões continuam. E acho que o boicote aos transgressores, ele deve existir. Então, quem desmata para, por exemplo, criar boi na Amazônia, Pão de Açúcar, Carrefour e outros varejistas deveriam se recusar a comprar a carne dessas pessoas. Esses frigoríficos não deveriam encontrar mercados internacionais para comprarem seus produtos assim sucessivamente. Então, quando falar boicote ao Brasil, boicote dos investimentos ou produtos brasileiros, para mim faz pouco sentido. O que faz sentido é poder identificar os transgressores e boicotá-los severamente. Mais focado, né, nos realmente que causam o dano, não causar um prejuízo para a nação como um todo, para os inocentes, né? Como isso aconteceu nos outros casos que você exemplificou. Muito legal. Passando um pouco para a questão, assim, acho que muitos de nós, como você mencionou, é um consenso que o que está acontecendo na Amazônia e no Pantanal, né? Ainda mais no Pantanal, que é sempre meio que o patinho feio, né? Nossos amigos que trabalham ali na proteção do Pantanal sempre falam muito da Amazônia, do Cerrado, da Mata Atlântica, nunca falam do Pantanal, né? E o que está acontecendo é horroroso, né? E acho que todos nós, como você citou essa pesquisa, a gente tem esse sentimento de querer fazer algo a respeito, né? E talvez a gente enverede por caminhos que talvez não sejam tão eficientes. O que você recomendaria como primeiros passos, talvez, né, do lado do investimento, do lado dos hábitos, de maneira a fazer algo a respeito? Né? Bom, primeiro especificamente, desculpa, do desmatamento que está acontecendo no Brasil. Então, primeiro, eu não sei se tem alguém que está nos ouvindo agora ou que vai nos ouvir no futuro que seja da imprensa, mas aqui vai meu agradecimento enorme à imprensa em dar visibilidade a tudo isso que tem acontecido. Que está acontecendo. Poxa, isso está
fazendo muita diferença, está impactando na sociedade civil, na opinião pública. Eu acho que isso é bastante bastante importante, porque esse assunto deixou de ser um assunto restrito às partes interessadas, às ONGs que cuidam do Pantanal da Amazônia, ao governo que estabelece políticas públicas ou aos investidores internacionais que se ligam com a causa. Passou a ser uma causa coletiva. Então, e com grande, vamos dizer, entre aspas, poder fiscalizatório, porque todo dado do INPE sai na imprensa, isso vira cobrança, as redes sociais ajudam. Então, muito legal que o papel que a imprensa está desenvolvendo. A sociedade civil, de certa forma, ela se sente, pelo menos as pessoas que eu conheço, impotentes, porque, enfim, tem a questão do fogo no Pantanal. Cruzei com várias pessoas, né, conversando, poxa, eu queria ajudar, mas como que ajuda? E tá bom. As pessoas não sabem muito como, né? Não sabe muito como. Ver um caso, por exemplo, de uma pessoa que eu conheci através de rede social, que na sua própria cidade, espero que eles estejam me ouvindo aqui, mas na sua própria cidade conseguiu achar uma pessoa que tinha um caminhão-pipa, pegou com recursos dela. Assim, é óbvio que um caminhão-pipa sozinho, ele andou acho que 200 quilômetros ou 300 quilômetros até o Pantanal Sul para entregar água, mas você vê o nível de desespero das pessoas de quererem ajudar, eu acho isso fantástico. Mas eu acho, enfim, a gente tem dois tipos de problema. Um problema a curtíssimo prazo, que é emergencial, apaga esse fogo, estabelece punição e uma fiscalização. As leis florestais até que são boas, elas só não são implementadas. Então, de curto prazo, acho que é por aí. Mas de longo prazo, a gente precisa ter educação ambiental a partir da escola, né? Então, eu tenho 4 filhos. 3 estão em idade escolar. Eu nunca vi, né? Pode ser que eles não tenham me contado, mas nunca vi absolutamente nada no currículo escolar sobre questões ambientais com profundidade. Fala ali do mudança climática, mas não é uma matéria, é um tema, né, que passa ali despercebido. Enquanto a gente não formar pessoas com consciência ambiental, que entenderem o tamanho, o problema ambiental deixou de ser ambiental, é um problema social, né? Em poucos anos a gente pode criar aí um problema gigantesco no mundo com fome, imigrantes, uma massa de pessoas que não tem onde morar porque o calor é inabitável, problemas na agricultura, enfim, e é um ponto de não retorno. Passou disso, acabou. Isso é realmente um problema. Só que eu sei disso porque eu fui me informar sozinho, porque não é lendo o jornal, Estado, Folha, agora sim, né? Mas antes não. Então, acho que a imprensa cumpre um papel fundamental, mas as escolas também deveriam ter o seu papel para poder transformar a longo prazo. E aí, também, nas suas respectivas casas, esse deveria ser um assunto de jantar. É verdade. Eu sinto, assim, que em países mais, né, desenvolvidos, especialmente na Europa, né, que é um centro de consciência ambiental, né, global, que tem mais essa educação, mas concordo plenamente que o resto do mundo está muito atrasado nessa questão da educação. Se pudesse, Fábio, um pouquinho passar pela pegada de carbono, o que é o conceito e como as pessoas podem contribuir nesse sentido de tentar, né, mitigar a sua pegada de carbono via, né, seus hábitos, etc. Acho que isso seria bastante interessante, o que é uma maneira tangível de conseguir contribuir, né, para reduzir o desmatamento, ou pelo menos para mitigar o desmatamento. E criar um senso de custo, né, com as nossas ações. Tá bom. Vou começar então com um exemplo mais caseiro e atual possível. Esse domingo eu tive essa conversa aqui com a minha esposa, a Stephanie, que deve estar nos ouvindo aqui. Ela, de repente, ela passou, a gente assistiu, aliás, recomendo aqui para todo mundo, assistiu o documentário do Our Planet, muito bom. Muito legal. Pouco como o planeta foi degradado em 60 anos, né? Então, 60 anos não é nada, e o tamanho do estrago que fizemos, sim. Fizemos é impressionante.
E após ver esse documentário, ela falou, caramba, eu preciso fazer alguma coisa, né? Dentro das minhas possibilidades, o que eu posso fazer? E certamente ela tem total consciência de que não é ela que vai mudar essa realidade, mas um coletivo de ações com certeza ajuda. Então tem algumas questões que são simples, como por exemplo o consumo. Eu acho que isso, assim, o consumismo certamente é um inimigo do meio ambiente. Você ter na sua casa coisas bobas, né? A sua casa iluminada, espaços, né, mais iluminados, vidro, etc., significa que você precisa acender menos a luz. Esse tipo de atitude, tudo isso ajuda. Então, por exemplo, você comer... fast fashion também, né? É horroroso, né? Isso. Você comer frutas e verduras da época e não fora de época, você está desincentivando o uso da terra de forma não natural. Agricultura, ao contrário do que muita gente pensa, né? Todo mundo acha que sobrevoa aqui um campo agrícola, acha que é tudo verde, portanto, isso é sustentável. É exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Então, tem várias pequenas atitudes. Eu vou falar uma, carne bovina. É horroroso a carne bovina para o meio ambiente. Então, quem gosta de comer carne, mudar para suína, por exemplo, aumentar, trocar pelo peixe, já faz toda a diferença. Então, são pequenas atitudes que, se a gente for pensar do ponto de vista coletivo, isso passa a ter bastante diferença. Tem outro ponto que eu acho relevante, que é o seguinte, e isso eu acho que é algo que vai mudar muito e rápido. Quando eu compro uma camiseta, eu olho ali na etiqueta, a única coisa que eu vejo na etiqueta é o material que a camiseta é feita e onde ela é feita. Então tá ali, 100% algodão, made in Brasil. Só isso. Por que os produtos não têm a sua respectiva pegada de carbono? Porque quando eu vou numa loja comprar, sei lá, uma camiseta, eu vou escolher só pela qualidade e pela cor. Se tiver duas camisetas lá, uma tem o dobro de pegada de carbono da outra, isso para mim vai ser uma diferença. Isso não só, obviamente, nas camisetas, mas em comidas, em produtos industrializados, em geral. Então, quanto mais as companhias forem conscientes e transparentes em colocarem as suas pegadas de carbono em seus produtos, a Unilever, por exemplo, está fazendo isso. São 70 mil SKUs. Globalmente, E isso é muito transformacional, porque a Unilever fazendo isso, não tem como a Procter & Gamble não fazer isso também. Como no minuto seguinte que a etiqueta for para a prateleira, vão falar, peraí, esse cara é responsável, o outro é responsável. Então, isso vira... Se o preço for o mesmo, vão comparar a pegada de carbono, lógico. E mesmo o preço não sendo o mesmo, né, as pessoas mais conscientes vão fazer... Vão considerar. Tem pessoas que compram produtos que têm alta pegada de carbono sem saber que esse produto é altamente prejudicial. Óleo de palma, por exemplo, é um produto que, para ser feito, ele implica em muito desmatamento. E as pessoas não sabem nem aonde tem óleo de palma. Então, quanto mais transparência tiver do ponto de vista das empresas em etiquetar os produtos, mais os consumidores vão reagir positivamente. Então, acho que esse é um efeito sistêmico. Muito legal. Perguntaram aqui o que fazer a respeito das gerações mais velhas, né, para conscientizá-los e engajá-los, né, porque há uma percepção que, ao meu ver, é uma generalização, mas não deixa de ser intuitivo, né, que as gerações mais velhas não estejam tão preocupadas, né, porque, enfim, né, devem falecer em 10, 20, 30 anos e, enfim, não terão que arcar com esse planeta maior. O que você tem visto assim de sensibilização da geração dos baby boomers e mais velhos e se é tanto uma questão como dizem e, enfim, o que você vê a respeito disso? Bom, eu sou da geração que estragou o planeta, né? Então, tenho total consciência disso, e eu sei que eu sou um alienígena com anteninhas, e sempre fui, né? Então, eu olhava para os meus amigos e as pessoas que eu convivia na escola, faculdade, etc., não era muito normal ter qualquer tipo de consciência socioambiental.
E, de fato, a minha geração, e a geração anterior, principalmente, foi bastante complicada para o planeta. Mudar a cabeça dessa geração, para mim, só tem um jeito, que ouçam seus filhos, né? Então, essa nova geração que vem, as pessoas têm 18, 20, 22, 25 anos, que provavelmente aí tem pais na casa de 50, 55, 60 anos, dialoguem, né? Ouçam seus filhos, são pessoas que vocês amam, que vocês consideram, e são pessoas que grande parte das vezes tiveram né, a gente como pai tem um grande objetivo no mundo, fazer dos nossos filhos melhores do que nós fomos, né? Então, vocês aí deram todas as oportunidades educacionais para os filhos, então, talvez melhores que as próprias, ouçam, né? E eu acho que ao ouvi-los, a gente vai tomar consciência de bastante coisa diferente. É isso aí. A atitude da nova geração é uma geração mais comunitária, né? E menos doutrinada ao acúmulo de bens, né? Como nós fomos, acho. Né? De ter o apartamento, o carro, de ter bens, né? Físicos, né? Ao invés de bens talvez intangíveis e educação e um senso comunitário mais alto. Perguntaram aqui só uma parte, quando se compra créditos de carbono em sites como o da Moss, para onde vai o dinheiro? Vou falar rapidamente, aí acho interessante para o Fábio falar sobre a mitigação, talvez, da pegada de carbono. No mercado voluntário, quando compra-se créditos de carbono no geral, em sites, né, de compensação globais, e a Moss é um deles, você compra créditos, né, de carbono do mercado voluntário. Esses créditos foram gerados por projetos ambientais. Metade dos projetos ambientais do mercado voluntário vem de projetos de conservação florestal, algo de reflorestamento e 25% de energia limpa. Então, o dinheiro está indo, né, indiretamente, de uma certa maneira, para esses projetos. Eu queria agradecer você demais por todos os ensinamentos e toda essa informação, experiência e inspiração mesmo. Eu me inspiro muito no seu trabalho e em tudo que você faz, e convido todos a conhecerem o trabalho do Fábio. O Fábio publica bastante coisa nas mídias sociais e é um grande guru e papa e inspiração para todos nós de fazer algo a respeito de tudo isso que nos incomoda, né? Não só, como ele mencionou, o desmatamento absurdo que está acontecendo, mas questões, né, de injustiça racial, social, de governança, tudo isso que, né, desse mundo injusto e que a gente está tentando melhorar. Acho que o Fábio é uma grande luz no nosso mundo. Então, parabéns, Fábio. E muito obrigado pelo nosso convite. E deixo você aqui I give you the floor for final words. Bom, obrigado de novo, ser muito generoso. E vou retribuir a generosidade, não pela generosidade em si, mas durante muitos anos esse mercado de carbono ele foi tratado ou maltratado aqui no Brasil, né? Aliás, ainda infelizmente. Acho que é um mercado que pode gerar divisas gigantescas para o país, e que isso está sendo subestimado. E no mundo também, os ciclos que já tiveram, carbono e depois, enfim, fraudes e etc., isso levaram o mercado a degringolar, mas acho que finalmente a sociedade civil mundial entendeu que a gente mora num planeta que precisa de uma solução urgente. Então, ao contrário de épocas anteriores em que as soluções eram, entre aspas, quase para inglês ver, agora, de fato, as coisas parecem cada vez mais sérias. Os mercados que levam essa questão em consideração estão cada vez mais regulados. O Brasil pode resistir um tempo para ser um país regulado no que tange a carbono, mas ele, mais cedo ou mais tarde, será regulado. Agora, mais interessante do que isso é
ver pessoas olhando para esse mercado, não só pela oportunidade de crescimento, porque isso é natural de tudo que está acontecendo no mundo, mas disruptando o mercado e fazendo de uma forma diferente. Então, educando o mercado, trazendo a possibilidade das pessoas físicas participarem desse mercado, mudando o mercado B2B para se tornar um mercado B2C, isso é tudo inovador. Então, com seus riscos, com as suas derrapadas, como toda disrupção, ela tem as suas questões, mas é maravilhoso ver empreendedores de qualquer setor repensando a maneira tradicional de se fazer as coisas e propondo uma maneira nova. Se esse empreendedor está ligado às questões ambientais, tanto melhor. E se vierem para salvar a Amazônia e o planeta, melhor ainda. Então, parabéns pela iniciativa, super bacana poder estar participando aqui da live com vocês. E um grande abraço e siga em frente. Super obrigado pelo apoio e pela honra. Um abraço a todos e obrigado a todos que nos assistiram.